Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal com um visual novo, né? No próximo vídeo que eu gravar aqui eu vou estar com o cabelo rosa, não percam. E hoje o vídeo é para falar de oração. De novo, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando de oração e esse é um vídeo que vai ser muito útil para você que não consegue ouvir a voz de Deus na sua oração. É assim, quando a gente vai rezar, quando a gente vai falar com Deus, a gente fala com Deus na oração, dá uma sensação de monólogo, né? Porque a gente fica assim, tá, falei com Deus, mas e aí? Ele não vai falar comigo? Como é que eu vou saber o que Deus tem para falar comigo? Porque uma conversa, um diálogo, ele se estabelece através de uma comunicação recíproca, né? Eu falo, vocês falam comigo. Vocês falam comigo, eu falo com vocês. E como é que funciona com Deus, né? A gente fala com Deus, faz oração, e aí, que hora que ele vai começar a falar com a gente para que a gente entenda qual a resposta da nossa oração? E o vídeo de hoje é para responder isso, então fiquem até o final do vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o pior surdo é o que não quer ouvir. Você só escuta quando você quer de fato escutar alguma coisa, entende? Então não adianta você fazer uma oração e tá com o seu coração fechado para a resposta. Então, quando a gente fala com Deus, a gente tem que abrir o nosso coração para que Ele fale com a gente. Não dá para você orar, falar com Deus e ficar com o coração enrijecido, um coração duro, porque dessa forma, quando Ele falar com você, você não vai entender, você não vai sentir, você vai perder aquela imagem contemplativa das coisas da vida, onde Ele se revela e aonde Ele fala com você em muitos desses aspectos contemplativos do dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando faz oração é abrir o nosso coração para que Deus fale com a gente. Você precisa abrir o coração, se permitir escutar a voz de Deus na sua vida. Outra coisa importante é que a gente não pode ficar querendo um milagre também, né? Tipo assim, eu falo com Deus e quero que Ele fale em uma voz assim audível aqui comigo. É claro que essas coisas aconteceram na Bíblia, não desacredito de pessoas que ouvem de fato Deus assim de forma audível, só que é um milagre isso, né? Uma coisa sobrenatural ao extremo. E está na Bíblia em Oséias 2,14 que Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao nosso coração. Então é importante que a gente entenda isso. Pouquíssimas pessoas na Bíblia ouviram Deus falando de forma audível. A maioria delas ouviram Deus, sentiram Deus e sentiram Deus falando ao coração. Então a gente tem que, por isso que a gente tem que estar com o nosso coração aberto para que Ele fale com a gente. Por isso, entendeu? Então quando a gente se abre para a oração, a gente se abre também para ouvir o que Deus tem a falar para nós no nosso coração. Bom, aí a gente já sabe que temos que, primeira coisa, falar com Deus, rezar, fazer a nossa oração mental, verbal, tanto faz. Fale com Deus, mas fale. Segunda coisa é que você precisa estar com o seu coração aberto para que Ele fale com você e você entenda, né? Não pode falar com Deus e ficar ali dormindo para a vida enquanto Ele está se revelando a você e falando com você em muitas ocasiões, mas como o seu coração está duro, enrijecido, você não ouve Deus falando com você. E o próximo ponto é, você precisa, para você ouvir Deus falando com você e entender a resposta que Ele tem para sua oração, você precisa ler os evangelhos. É de extrema necessidade você ler os evangelhos se você quer ouvir Deus falando com você. Não tem jeito. Não é vendo pessoa aqui no YouTube, não é vendo caixinha de Instagram, de pergunta, não é seguindo tal padre, seguindo não sei quem. Você precisa ter meditações no evangelho. São 4 evangelhos e você precisa ler eles todos os dias, pelo menos um trechinho. Pelo menos a liturgia, pelo menos o evangelho do dia. Ali, Deus sempre fala. Gente, sério, real, prestem atenção. Ali, Deus sempre fala. Não tem como não ouvir Deus na Bíblia. Não dá, não tem como, entendeu? Ali, Ele fala.
Então você pode não ouvir Deus em muitas ocasiões na sua vida, mas na Bíblia ele sempre fala. E nos evangelhos, ali é o próprio Jesus falando. Eu garanto pra vocês, sério, depois vocês até deixem aqui nos comentários dizendo que funcionou, porque eu tenho certeza que vai funcionar, certeza. Façam as suas orações, falem com Deus e comecem a meditar nos evangelhos. Certeza, ele vai começar a falar com você ali na palavra, porque na palavra Deus sempre se revela. O próximo passo para você ouvir Deus falando na sua vida, né? O que mais que eu tenho que fazer além de ler os 4 evangelhos? Seria legal, interessante, que você tivesse livros espirituais. Ah, mas assim, o que são livros espirituais? Por exemplo, esse livro aqui, Caminho, do José Maria Escrivá, é um livro espiritual. Então, você fala com Deus, você faz a sua oração, vai lá e abre para meditar em qualquer coisa aqui que ele falou, que esse santo falou. É um livro espiritual, é um livro de meditação. Provavelmente é muito possível que Deus fale com você nesses livrinhos espirituais. Eu tenho um aqui também que eu amo para fazer isso, é muito bom, que é o Imitação de Cristo. Esse livro aqui é maravilhoso para você fazer meditação depois que você ora, depois que você fala com Deus. Fale com Deus, faça a sua petição a Ele, faça a sua súplica, fale com Ele como um amigo mesmo, porque Deus é nosso amigo. Jesus tratava os discípulos como amigos, ele chamava eles de amigos. E Jesus é seu amigo, fale com ele como um amigo mesmo. E depois abra um livrinho espiritual, tipo assim, Imitação de Cristo. Muitas vezes Deus falou comigo através desse livrinho, além dos evangelhos, né? Mas muitas vezes ele falou comigo aqui e assim, falou diretamente, resposta profunda mesmo. Muitas pessoas aqui que eu tenho convivência, assim, eu mando no zap alguma coisa, não me responde. Deus me responde rapidinho aqui, ó. Por isso que eu indico a vocês que tenham um livrinho espiritual de algum santo que você goste. A outra forma que Deus fala com a gente, além dos evangelhos e dos livros espirituais, são através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, dentro da gente. Quando a gente está em comunhão com Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele fala com a gente através de bons pensamentos, bons sentimentos. Às vezes a gente está assim com um problema na nossa vida e a gente faz uma oração para Deus e ele traz uma luz de solução para nossa vida, traz uma solução, algo que a gente tenha que tomar alguma atitude na nossa vida. Isso vem através da inspiração do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então é importante que a gente faça a oração e também silencie. Às vezes você fez a oração, mas não leu o evangelho, que deveria ler, né? Às vezes você não tem um livrinho espiritual. Faça o seguinte, faça a oração e silencie os seus pensamentos, que aos poucos a solução daquilo vai vir até você. E essa inspiração que vai chegar até você vem do Espírito de Deus, porque ele habita dentro de nós. Não é que a gente tem que chamar Deus, chamar o Espírito Santo, a gente chama, mas na verdade ele já está aqui dentro, ele está dentro da gente, ele habita aqui dentro e ele nos instrui, nos capacita, nos dá sabedoria, fortaleza, ele está tudo dentro aqui de nós. É só a gente fazer oração, silenciar e esperar que ele mesmo traga esses pensamentos, essas inspirações até a nossa mente. Pode acontecer também de depois você fazer a sua oração, vir algum amigo cristão, algum amigo que acredita em Deus também e te trazer uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho. E sim, Deus usa todo mundo, Deus usa as pessoas, Deus usa instrumentos, Deus usa até um celular, gente. Na Bíblia, Deus usou uma jumenta, entendeu? Deus usa tudo. Então, pode acontecer de você orar e algum amigo chegar com alguma solução para o seu problema. Por isso que é importante a gente estar com o coração aberto para as coisas, porque às vezes a gente fala com Deus, acontece de alguém falar com a gente sobre aquilo, que a gente estava fazendo uma oração outro dia, mas como a gente está com o coração tão fechado, a gente não percebe. Então é importante que a gente abra o coração, porque ele vai usar todos os meios, tudo que tiver ao nosso redor para se comunicar com a gente. Tá bom, então, ok, já sabemos todos os meios aqui, pelo menos a maioria deles.
onde Deus fala conosco. Mas como é que a gente fica sabendo que é Deus mesmo falando? Porque às vezes a gente faz a oração, vem aquele pensamento, aquela inspiração, né? Ou então a gente lê alguma coisa num livro espiritual, a gente fala com um amigo, aí vem aquela resposta. E como é que a gente sabe que aquilo vem de Deus mesmo? Se aquilo não é fruto da nossa mente, ou então até, né, do enviado lá, né, do inimigo, vai saber. Como é que a gente sabe? Tem esse juízo de consciência sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre se aquela inspiração é mesmo de Deus. A gente precisa ter em mente algumas coisas e anotem aí, fique claro isso para que você não caia em ciladas. A primeira coisa é que não seja contrário à Bíblia. Coisas que vêm até você, pensamentos, alguma inspiração que você teve, algum amigo falando com você sobre isso, às vezes até em um livro espiritual que é contrário à palavra de Deus, não vem de Deus. Coisas que vêm até você que são contrárias aos mandamentos de Deus e as coisas que Deus mesmo falou na Bíblia, não vem dele. Não, Deus não se contradiz, então não vem dele. Então por isso que a gente tem que ter um relacionamento legal com Deus através da Bíblia. A gente precisa ter uma frequência de leitura da palavra, porque senão você não tem esse julgamento do que vem de Deus e o que não vem de Deus. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é se isso que veio até nós nos faz amar mais a Deus e a servir mais as pessoas. Porque quando vem essas inspirações a nós com forma de resposta, nos faz amar mais a Deus e amar mais as pessoas, ajudar mais as pessoas a entrar naquela situação de serviço. Se isso não faz, se não nos ajuda a estar mais em comunhão com Deus, a amar mais as pessoas, a servir, não vem dele. Porque Deus, novamente, Deus não se contradiz, então não pode ser algo que provém de Deus, se é alguma coisa que te afasta justamente dele. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, essas inspirações, essa resposta de Deus na nossa vida, ela não pode nos afastar dos nossos deveres cotidianos. Sabe aqueles deveres que você sabe que você tem e não tem jeito, é você mesmo que tem que fazer? E você tem que amar muito fazer o que você faz. A gente tem que amar a nossa rotina, amar nossos deveres, o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Se essas inspirações te afastam dos seus deveres primordiais na sua vida, nos seus deveres principais, não provém de Deus. Porque, por exemplo, eu sou mãe. Se alguma coisa vem até mim, me afastando dos meus filhos, me afastando da minha família, me afastando do meu marido, provavelmente não vem de Deus. E o último é que te deixe cheio de paz. Quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente está no caminho certo com Deus, a gente tem paz. Uma paz que excede todo entendimento. Então, a gente tem que ter paz. Se a gente não tem paz, aquilo não é de Deus. Deus não vai colocar você em uma situação que não te dá paz. Isso não provém dele. Mas todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, eu vou deixar aqui elencada aqui pra vocês lerem. Elas são cumulativas. Não é assim, tudo bem, então me deixa em paz, mas não é contra a palavra, mas me deixa em paz. Não, então não vem de Deus. Te dá paz, mas é contra a Bíblia. Então, enganoso é o coração do homem, né? Se você tá tendo paz, mas é contra a Bíblia, reflita sobre isso. São cumulativos, então tem que ser algo que está de acordo com a Bíblia, está de acordo com os mandamentos de Deus, te deixam em comunhão com Deus, te fazem servir mais ao próximo, estar dentro da sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, te dá paz, entendeu? Te dá essa paz de espírito. Então, eles são cumulativos. Quando a gente tem isso em mente, aí a gente sabe que é Deus falando. E essas coisas não são difíceis, gente. Se a gente tem essa comunhão com Deus na Bíblia, lendo ela, estando em comunhão com Deus através da leitura bíblica, lendo a liturgia, né? Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando de liturgia diária, ou lendo pelo menos o Evangelho do dia, você vai ouvir Deus falar ao seu coração. Não tem como você não ouvir Deus falar no seu coração. Ele vai falar. Só que a gente tem que estar com o coração aberto para isso. Se você não tiver com o coração aberto, aí vai ficar difícil. Porque
É como eu disse no começo do vídeo, né? Pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me seguir na minha rede social, avaliar o vídeo, escrever aqui nos comentários qual é o seu método de falar com Deus ou como é que ele fala com você. E até o próximo vídeo.